Shalom em Cristo Jesus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Nós estamos em um estudo extremamente importante, poderoso, transformador e necessário. Muitos de nós não conhecemos Cristo, não sabemos sobre a cristologia, a história de Jesus Cristo, sua encarnação, sua vida, sua crucificação e morte, sua ressurreição, sua glorificação e sua ascensão. Tudo isso é parte do processo daquilo que proporcionou para nós a salvação. Então você precisa entender como que Cristo encarnou. Ele existia antes de estar aqui na Terra? Como que é essa questão de ele ser homem, ser Deus, ser Deus, ser homem? Ora, como que foi esse despojar de Jesus? Que Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, vai descrever que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas despojou-se. Ou seja, ele abriu mão da sua divindade enquanto esteve aqui na terra, para cumprir a vontade do Pai e passar por tudo que nós passamos, sofrer tudo que nós sofremos como seres humanos. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, tentaram matá-lo várias vezes, ele foi livrado pelo Pai, ele sentiu cansaço, fome, sede, teve que dormir por diversas vezes. Nós temos isso revelado na palavra. Então Jesus, ele se moveu na terra como um homem de verdade. Lucas, o evangelho que apresenta, que revela, que trata do homem perfeito chamado Jesus, vai deixar isso muito claro. Por isso que você encontra nesse evangelho a expressão filho do homem, falando que Jesus era humano, assumiu a forma de homem. O próprio Paulo que falou isso também em Filipenses 2, o texto áureo, quando fala da encarnação de Jesus. O que, que ele fez antes de encarnar? O que, que ele fez para poder fazer esse homem? Porque Jesus sempre foi Deus. João, no evangelho que leva seu nome, no capítulo 1, ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, deixa claro que Jesus, que é o Verbo, que é o Logos, que é a palavra de Deus, ele era Deus. Então, meu irmão, não dá para nós imaginarmos que Jesus não foi Deus, que foi somente um homem na terra. Não. Ele foi Deus também, tá? Mas despojou-se da divindade, abriu mão dos atributos divinos, onipresença, onipotência, onisciência, presciência, e moveu-se na terra pelos dons do Espírito que estava dentro dele. Na cruz, Jesus declara: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ora, qual era o espírito de Jesus? Nós somos tricótomos, nós temos um corpo, nós somos uma alma e temos um espírito. Esse espírito que nós temos, ele é soprado por Deus dentro de nós. E então nos tornamos alma vivente. Mas esse espírito que nós temos, ele é como se fosse uma partícula do Espírito Santo, uma partícula do Pai, porque o Pai é espírito. Jesus fala isso no capítulo 4 do Evangelho de João, que ele diz que o Pai, ele é espírito, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Deus sopra dentro do boneco, quando Deus sopra no encontro do espermatozoide com o óvulo, ali é soprado, Deus sopra o espírito, Deus sopra uma parte dele dentro do corpo físico. Aleluia. E daquele momento em diante, no ventre, o Espírito Santo vai começar a dar forma a este corpo. Segundo Jó, nós lemos no capítulo 33, nós lemos em Zacarias capítulo 12, como que o espírito, ou como que o corpo do homem é soprado e como que o espírito do homem, ele é formado em nós. Em nós? Como assim? Lógico, ele é criado dentro de Deus. O espírito que Deus sopra em você, que é o espírito humano, é uma partícula de Deus. É como se fosse um pedacinho do eterno. Por isso que o rei Salomão escreve no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, vai falar que o pó volte à terra de onde veio. Olha só, o pó volte para a terra de onde veio, e o espírito a Deus.
retorna para Deus. Por quê? Porque a parte que é de Deus em nós acontece diferente com o ímpio e acontece diferente conosco. Não é a mesma coisa, não é o mesmo processo, tá? Dessa separação, quando o ser humano morre, a morte física é a separação das três partes, separa as três partes: o espírito da alma e a alma do corpo. Dessas três partes, elas se separam. O espírito volta para Deus que o deu, soprou, o corpo para a terra de onde veio, que foi formado ali, e a alma vai seguir o seu destino. Se tem aliança com Cristo, o destino é um. Se não tem aliança com Cristo, o destino é outro. Amém? Então, Deus sopra esse Espírito de nós. Agora, o Espírito que estava em Jesus, ele era o próprio Espírito Santo. Ele era o próprio Espírito Santo, porque Jesus já era uma alma pré-existente. Ele já existia, só não tinha corpo físico e teve que cumprir todo o processo de formação do corpo no ventre de Maria, operado pelo próprio Espírito Santo, até ele nascer, até ser dado à luz ao Filho de Deus. Não é de José, é o Filho de Deus. Amém? E aí nós vamos conhecer essa história passo a passo, ponto a ponto, lendo os evangelhos, que falam, expressam, revelam, manifestam sobre Cristo, que nos apresentam o Cristo glorioso que nós conhecemos hoje. Ora, você observa e ele tem um tempo em que ele está como encarnado, o tempo que ele está como crucificado, o tempo que ele está como ressuscitado e o tempo que ele está agora como glorificado. São fases, são processos, são momentos específicos que têm tudo para poder somar para a nossa salvação. Tudo isso foi para que você, eu, nós fôssemos salvos. Lógico, aqueles que nele crescem, como você e eu. Aleluia. Então, nesses evangelhos, dentro da Beit Habrit, dentro desse conteúdo específico que nós estamos tendo aqui, nós vamos aprender muita coisa sobre Jesus. Talvez você nunca tenha ouvido algumas coisas que eu vou te falar, talvez você nunca tenha percebido o que eu vou te mostrar, mas eu tenho certeza que a tua vida em relação à leitura da palavra, que o teu crescimento em relação ao crer na Bíblia, que o teu entendimento quanto a Cristo mudará radicalmente, profundamente, poderosamente. Aleluia. Então, eu quero que você também aproveite e faça o seguinte: baixe o que está aqui embaixo, tem um e-book, o e-book do Evangelho segundo Mateus. Baixe ele para você fazer a leitura. Você pode imprimir, encadernar e utilizar para poder estudar com a gente, para poder ministrar em outros lugares, ensinar essa palavra a outras pessoas. Fique à vontade, é seu. Você adquiriu, se inscreveu nesse curso, você vai ter direito também a todo o material didático relacionado a este curso, inclusive os e-books, tá? Cada evangelho tem o seu e-book. Cada livro que nós vamos ensinar aqui, da Beit Habrit, que é o Novo Testamento, Casa do Novo Testamento, nós iremos entregar também um e-book, capítulo a capítulo. Não sei se vamos conseguir fazer versículo a versículo, porque é muita coisa, é muito conteúdo, mas eu tenho certeza que com você nós iremos estudar, tá? Você vai estudar junto comigo todos os capítulos relacionados ao Novo Testamento, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Então, abra teu coração, abra tua mente, renda o teu espírito, te quebranta, porque Deus quer te dar poderosas, profundas e extraordinárias revelações. Se quiser anotar, anote, tem um e-book, mas você não está impedido de anotar, que às vezes quando você escreve, melhora para você a sua percepção, seu aprendizado, a sua fixação do conteúdo dentro do seu ser. Amém? Bom, te encontro na próxima aula, no próximo vídeo, onde nós vamos avançar nosso estudo da Palavra de Deus, especificamente começando pelo Evangelho segundo Mateus. Paz!